Jesus estava conversando, estava com seus discípulos reunidos, e se aproximou dele um dos escribas que estavam ali e perguntou a Jesus a respeito dos mandamentos. Vou começar aqui no 29. Jesus respondendo a respeito do primeiro mandamento, Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esses. A gente costuma entender essa fala, esse trecho, como um grande mandamento. Faz uma boa dupla, como a gente viu na semana passada, com um texto também da grande comissão. E por esses dois textos nós temos uma centralidade de ensinamento incrível para a nossa vida. Durante esse trimestre, estaremos vendo na Escola Bíblica Discipuladora textos referentes à mordomia e trabalhando com a generosidade em seus vários aspectos. Isso é muito importante para o tempo que estamos vivendo, como igreja, como sociedade, para a gente poder entender qual o lugar da igreja no mundo. Entender que a igreja é mais que prédio, que graças a Deus o Principatri sempre enfatiza isso muito. Entender que você, como filho de Deus, como servo de Deus, tem muito a fazer e muito a contribuir. Ninguém pode dar a desculpa de não saber fazer nada ou de não ter nada para não ajudar, porque Deus tem abençoado cada um de uma forma individual. Infelizmente, a convenção não tem mais impresso essas revistas, eles só têm feito em PDF. Por quê? Isso, por conta da pandemia e todas as coisas, gerou um custo adicional para eles optaram por fazer assim. Então, a gente está verificando essa possibilidade de estar encaminhando algumas cópias, especialmente para os irmãos que têm mais dificuldade de ler no computador, no celular. A gente está fazendo essa sondagem para poder fazer isso chegar aos irmãos, tá? Então vamos lá. Essa lição número 1, ela é chamada Mordomia Cristã nos propósitos da igreja. Parece até que terminou com a gente, Sabia que a gente estava terminando o estudo de uma vida com propósitos para entrar nessa parte tão prática, tão envolvente do trabalho da igreja. E assim ele começa. Quais são os objetivos da igreja de Jesus neste mundo? Quais são os objetivos da igreja? Já pararam para pensar nisso um pouco? Será que o objetivo da igreja é se reunir no domingo? Será que o objetivo da igreja é reparar alimento? Será que o objetivo da igreja é promover celebrações animadas? Será que o objetivo da igreja é pregar? É que depois de mencionar que a igreja não se fundamenta e nem deriva meramente da sua membresia, mas daquele que a sua cabeça é Cristo. Para ser reconhecida como uma igreja de Jesus, essa igreja deve reproduzir o discurso de Jesus. Olha o tamanho dessa responsabilidade, Quando a gente viu que os primeiros irmãos foram chamados cristãos, é porque eles foram reconhecidos como reprodutores e ensinadores daquilo que Cristo fazia e daquilo que Cristo falava. Então a gente também precisa ter essa marca e ser reconhecido dessa maneira. Mesmo porque, um detalhe, tinha uma música que falava assim: o mundo da linguagem sem o mundo da prática é um mundo vazio. Ou seja, falar e não fazer não adianta nada. Quando o autor fala aqui que a igreja deve reproduzir o discurso de Jesus, a gente tem que entender que esse discurso ele vem junto com a prática. Porque Jesus, em todas as coisas, ele agiu dessa maneira. Ele ensinou e agiu conforme ensinou. Conforme ele aprendeu com o Pai, ele agiu com seus discípulos. Isso nós vimos lá em João 17. Então, a gente precisa ter clareza a esses objetivos da igreja, tanto para
não errar na questão do ensinamento da palavra, como não desviar do que Cristo como cabeça da igreja faria. Se nós pensarmos em Cristo como cabeça da igreja, a gente tem que entender um corpo que combine com essa cabeça, né? Imagina, fazer aqui um exercício de imaginação. Vou colocar a cabeça do David Beckham, né, que é um jogador de futebol muito conhecido, já com muitos anos de carreira, e o meu corpo, coitado, não vai conseguir fazer nada. Na hora de correr, ele vai imaginar aquele drible fantástico, e eu vou assim, não! Não adianta. Não adianta a cabeça pensar assim, vamos andar em frente. O corpo fala assim, vamos dar marcha ré. A cabeça pensa à esquerda, o corpo direito. Não adianta. O corpo tem que agir para que essa cabeça dirija, para que essa cabeça funcione, para que todas as coisas sejam harmônicas. Então, o que nós estamos fazendo como igreja, eu e vocês somos, para que, onde congregamos, esteja atenta ao projeto de Jesus para ela. Nós moramos na cidade de? 3 dias tem quantos habitantes? Mais ou menos 80 mil habitantes. Né? Porque nas estatísticas a gente tem diferença, uma que conta os eleitores, outra que não conta. Né? Eu estava observando uma fotografia tirada do Morro da Torre aqui da cidade. Que diferença! Quantos prédios! Como mudou a paisagem! Antes eu sabia o nome dos prédios todos, agora eu não sei mais. É muito mais do que eu posso contar. Quem são as pessoas que moram aqui? Elas vivem do quê? Quantas pessoas que estão aqui em 3 dias são envolvidas com a Igreja do Senhor Jesus? Quantos grupos religiosos existem? O que esses grupos têm feito? O que nós podemos trabalhar juntos? O que nós devemos fazer separados? Como podemos nos ajudar como Igreja de Cristo em 3 Rios para que o Evangelho seja conhecido, para que mais pessoas sejam conectadas a Deus, para que o Espírito Santo do Senhor transforme a nossa cidade? O que eu e você como igreja pensamos, prestamos atenção nisso? E nesse momento de pandemia, então, nós temos que repensar isso, né? Antigamente, quando se queria fazer um impacto evangelístico, a gente distribuía folheto, a gente falava cartaz, divulgava na rádio, chamava um grande pregador de fora, fazia uma concentração e fazia um grande culto num campo de futebol. Hoje não dá. Que estratégias nós temos diante de nós para continuarmos sendo igreja e igreja relevante do Senhor Jesus no nosso tempo em 3 dias? Bom, alguns objetivos que o autor narra aqui durante o texto da lição, na verdade se espelham com os propósitos que nós temos estudado. A gente vai fazer só uma mudança de nomenclatura com relação à evangelização e missões, que nós compreendemos tudo isso no campo de missões, porque afinal de contas, missões começam onde você está, porque o primeiro campo missionário é dentro da tua casa, né? Então ele fala assim: vejamos alguns objetivos que devem permear as ações da igreja nas mais diversas áreas de atuação, por meio da sua comunidade local ou para além dela. Mas eu entendo que os dois são propósito missionário, tanto dentro e a igreja indo para fora para atingir a comunidade. A igreja é um grupo de pessoas salvas por Cristo que promove a proclamação da redenção aos perdidos por meio da evangelização. Ao evangelizarem, os cristãos estão se despojando do seu tempo, dos seus bens, estão aplicando seus talentos em adoração a Deus e sendo canais da graça divina. Evangelizar, ou seja, anunciar o Evangelho, fazer missões, um jeito nosso, né, como nós gostaríamos de falar, isso aí não é opção. Eu sei que tem gente que tem mais habilidade para falar, tem gente que tem mais habilidade para encontrar um assunto comum e dali começar a apresentar Cristo. Meu sogro, por exemplo, tem uma facilidade tremenda. Ele conhece uma pessoa do nada, ele começa a conversar e já está falando de Jesus para a pessoa. Isso é uma habilidade dada pelo Espírito Santo de Deus. Outras pessoas têm mais facilidade com um folheto, outras com uma postagem no Instagram.
outras compartilhando um vídeo no YouTube. Como apresentar o Evangelho hoje, nesse tempo diferente que a gente vive? Como fazer isso ser relevante na vida de um adolescente? Como fazer isso ser relevante na vida de um jovem? Como conscientizar as pessoas da importância dessa missão que o Senhor tem confiado a cada um de nós, de compartilhar o Evangelho, de compartilhar a salvação? Quanto mais a gente tem visto as pessoas adoecendo, a gente tem que ter a noção da urgência dessa tarefa que o Senhor nos deu, para que as pessoas cheguem diante de Deus aprovadas. E não só nossos queridos dentro da família, como todas as pessoas. Gente, tem um site na internet que atualiza em tempo real o número de habitantes do mundo. Vocês têm noção de quantos habitantes tem no planeta? Não. Quando eu olhei ontem à noite, tinha 7 bilhões 880 milhões e já mudou? Crescendo. Já vem mudando de ontem para cá. Temos quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Embora, em termos de denominação, chamando de cristão, existe ainda um grande numerário, quantos desses cristãos de fato têm levado a sério esse papel, essa responsabilidade, de não se mergulhar, mas de pregar o Evangelho e de estar ligado com o Pai? A igreja precisa entender essa amplitude do seu compromisso de expansão do reino. Os batistas, eles têm uma marca muito interessante, especialmente no que diz respeito a missões modernas, missões do século XX, final do século XIX também. E os batistas costumam, na sua obra missionária, trabalhar em muitos campos. Trabalham com educação, trabalham com hospitais, trabalham com traduções de Bíblia. E é um trabalho muito importante que tem sido feito. Então, além da gente participar, compartilhando o Evangelho, a gente também tem que lembrar desses missionários que especificamente estão nos campos, tanto no Brasil como no exterior. Tanto em aldeias indígenas, providenciando tradução de muitos grupos que só têm a tradução oral, de escrever material que possa ficar lá, em partes do Evangelho também que tem sido feito. Trabalho incrível também existe por parte da Sociedade Bíblica do Brasil. E as pessoas que têm aberto mão de seus recursos, de seu tempo, para estarem contribuindo efetivamente na obra missionária. Então nós precisamos orar por essas pessoas, nós precisamos contribuir, nós precisamos ir também. Hoje em dia existem projetos de curta duração. Na época que eu fui para o seminário, eu só podia ir para o campo missionário mulher solteira ou pastor com a esposa. Não era nem uma coisa nem outra. Então você hoje tem a oportunidade, através de grupos, realizarem projetos missionários de curta duração em muitos lugares. Tente se informar, você certamente vai encontrar uma coisa maravilhosa. E se você não puder ir, ajude, ore, contribua, interceda por aquelas pessoas que são responsáveis por esse trabalho. Outro propósito da igreja é a adoração. E a gente teve a oportunidade de estudar e de entender que a adoração é mais do que louvor. No próprio livro Uma Vida com Propósito, o pastor narra uma situação que aconteceu, que em dada igreja o seu líder falou assim: vamos entender o que é adoração. De agora em diante, nos nossos cultos não vai ter música. Não vai ter momento de louvor. A gente vai cantar. E aí? Tem adoração ou não tem adoração? Tem. Porque a adoração é rendição. É derramar o nosso coração diante de Jesus. E daí que vem aquela música, da essência da adoração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência é tu. Essa música surgiu nessa igreja por causa disso. Eles entenderam que a gente faz a adoração, às vezes, uma coisa que não é. Que é o cântico só, Mas muito mais do que isso, o centro da adoração é a pessoa de Jesus. É a nossa rendição diante da presença dele, sabendo que a ele é devida toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor, para sempre eternamente. Corações que não se rendem, não adoram.
fazendo um sketch, uma piada mesmo, assim, de alguns grupos de louvor de igreja. E mostrava ele cantando, né? Só que eles falavam aquilo que eles estavam pensando. Só para vocês terem uma ideia, né? A menina fazia assim com as mãos, né? Aquele gesto de adoração. Só que ela estava pensando assim: nossa, como as minhas unhas estão lindas! Nossa, mas que voz maravilhosa que eu tenho! Né? Então, será que é assim que Deus enxerga a gente quando a gente está em culto? Deus enxerga a gente de um jeito diferente que o homem enxerga. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Que nós tenhamos corações adoradores. Outro objetivo aqui, o autor escreveu educação cristã. Aqui a gente tem tratado como discipulado, porque vai um pouco além de só a questão educacional. O discipulado, ele permite ou tem por objetivo formar o caráter de Cristo em cada um de nós. Aprender mais da palavra de Deus para a gente crescer, né? E também transmitir e formar discípulos. A responsabilidade é de novo, minha gente. Gente, quem está achando que ser membro de igreja sentar no banco está sentadinho, está enganado, né? Formar o caráter de Cristo em nós. Imagem, estampa. Vocês já viram máquina que estampa moeda? Assim na internet, olharam? Vem aquela chapa de ferro, é aço, né? A chapa, é de que material? É aço, né? Vem aquela placa assim, e uma máquina com muita pressão aperta e faz aparecer aquele formato do número, da imagem, da efígie, tudo com pressão, e começa a cair, né? No cesto lá embaixo. Como mais isso? Para que essa imagem de Cristo seja impressa em nós, existe o trabalho do Espírito Santo, né? Então, é muito interessante lembrar dessa questão, dessa imagem formada em nós. E também, nós temos que estar sendo discipulados, né? Ou seja, aprendendo a ficarmos mais parecidos com Jesus, a agirmos como ele agiria, a sentir como ele sentiria, a olhar os outros com um olhar de misericórdia dele, a estender a mão como ele estenderia, e mais, chamar outras pessoas para irem conosco e aprenderem também de Cristo conosco. Às vezes nós nos sentimos despreparados para essa tarefa, mas é necessário a gente lembrar que assim como fizeram com a gente vai repetindo. Se esse processo de aprendizagem, quem foi que apresentou Cristo a você? Quem foi que te ensinou? Quem foi o professor na escola bíblica? Quem foi seu líder quando você foi jovem, foi adolescente? Isso que a gente recebeu, a gente também entrega. Aquilo que o Espírito Santo trabalhou no nosso coração, a gente também tem que repartir. Esse é o processo educacional, esse é o processo de discipulado. E nós hoje temos essa responsabilidade de dar continuidade a isso, tendo uma geração tão diferente diante da gente, né? A geração com muito mais rapidez, uma geração muito diferente da minha, em que a gente tem a responsabilidade de atingir. E do mesmo modo as pessoas que estão se afastando, que por conta da pandemia, ou se sentiram mais confortáveis de alguma outra maneira, a gente precisa resgatar e trazer, como as pessoas também precisam ouvir do Evangelho. E como cristãos, como aqueles que têm que fazer discípulos, como foi ordenado por Cristo, na grande comissão, que não foi a grande sugestão, né? A gente precisa pregar, a gente precisa fazer discípulos. Mais um aspecto aqui, que é o da comunhão. Os cristãos devem compreender a comunhão cristã como evidência da sua nova natureza, transformada pelo amor de Jesus, e a partir disso refletir esse amor na prática do bem e da justiça no seu dia a dia, em meio à sociedade no qual estão inseridos. E aqui o autor se reporta a esse texto que nós lemos no início de Marcos 12, ao ser indagado qual seria o maior mandamento, Jesus
com simplicidade e sabedoria, respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu conhecimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existem mandamentos maiores do que estes. Então a gente, como igreja, é chamado a termos nós somos chamados a termos uma família. Com essa família, com os nossos irmãos, a gente tem comunhão. Com nossos irmãos, aqui está atrás de mim, um dos maiores símbolos dessa comunhão, é a participação na ceia do Senhor. Quando reconhecemos que somos irmãos, fazemos parte uns dos outros, temos o mesmo Pai, temos o mesmo Senhor, temos o mesmo Espírito, fomos batizados no mesmo batismo. Isso é comunhão. É carregarmos as cargas uns dos outros, nos alegrarmos quando o irmão estiver alegre, chorar junto quando o irmão estiver triste, aconselhar quando tiver necessidade, não deixar o outro tropeçar se a gente está vendo onde ele vai cair. É caminhar junto. E a partir dessa nossa noção de caminhar junto, é que a gente consegue demonstrar Cristo fora das paredes. A Bíblia ensina que o mundo vai reconhecer quem é Jesus quando nós demonstramos amor e cuidado uns pelos outros. Olha que importante. Então, mais do que essa noção de ser membro de uma igreja, como quem é membro de um clube social, de algo assim, não, é fazer parte do corpo de Cristo. Esse mesmo corpo cuja cabeça é Cristo, e que a gente tem que andar ordenado, que a gente tem que andar com as ideias concatenadas, cada parte, né, juntada pelas juntas, pelas articulações, trabalhando juntos, movidos pelo Espírito. Isso é comunhão. Olha que coisa abençoada. E por último, e não sendo, em último lugar, a questão do serviço. Quando nós estamos como família, nós temos muitas coisas para fazer. Não está aqui no texto da lição. E nós somos chamados, segundo o Espírito Santo, com os dons que Ele nos deu, quaisquer que sejam, porque a graça de Deus é multiforme. E nós somos chamados para agir. Nós somos chamados para servirmos. Servir um ao outro, servir no espaço da igreja, servir fora da igreja, fora dos muros da igreja. Servir como igreja na sociedade. Então, é muito importante nós refletirmos que, nesses 2 últimos anos especialmente, a igreja tem recebido muitas críticas, quer sejam por ações objetivas do governo. Houve um momento que, infelizmente, a gente não conseguiu fazer reunião presencial, por questões sanitárias e por questões de normas, dos municípios. E sempre vai haver pessoas, entidades, organizações que não gostam da igreja, que acham que a igreja uma vez tem que acabar, que acham que a igreja é algo que prejudica a sociedade, que provoca pessoas que não refletem, que provoca mais dano do que bem à sociedade. Isso sempre vai existir. Só que nós sabemos que a igreja é algo que é transcendental. A igreja é algo que é espiritual. E nada acontece porque Jesus nos ensina que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Amém. E essa igreja ainda vai ser, como igreja invisível, vai se reunir e vai estar desfrutando da eternidade na presença de Jesus. Igreja de todo o tempo, todo o Israel chamado por Deus para congregar. Então, gente, ser igreja é algo que tem que ter valentia, Vamos ouvir de novo aquelas palavras dirigidas a Moisés e também a Josué para nós, Sejam fortes, corajosos, tenham bom ânimo. Eu vou estar com vocês. Eu preciso que vocês vão. Faça a sua parte, eu faço a minha. Quando a gente combina com Deus, a gente aprende que a gente vai. Ele sempre faz a parte dele. A gente às vezes é meio tímido para fazer o que Ele nos tem dado. Então, a gente percebeu nesses 2 últimos anos também que para ser igreja, apesar de ser uma coisa muito chata, que a gente acostumou, para ser igreja a gente não precisou estar no templo. A gente continuou ajudando um ao outro, a gente continuou servindo um ao outro.
telefonando, fazendo chamada de vídeo, visitando, para ser a igreja, e isso demonstra o caráter mais que físico da igreja. A gente pode definir então que igreja são pessoas que se importam umas com as outras e que compartilham do amor e da mensagem de Cristo. Amém? Amém. Então, vamos tentar então olhar através desses propósitos sobre os quais a gente tem se debruçado e agir assim, dentro da igreja, para fora da igreja, né, como igreja na comunidade, para que possamos então desenvolver de modo equilibrado todos esses propósitos para Deus, para mim e para você, apresentando Jesus a essa sociedade em 2021, tão diferente da sociedade de poucos anos atrás. E só para a gente refletir, adoraria que a gente pudesse discutir isso aqui agora, mas por hora vai ser nossa reflexão. Por que afinal de contas nós devemos anunciar o Evangelho, nós devemos evangelizar, nós devemos fazer missões, né? Existem pessoas que precisam e que não encontraram ainda essa solução, que na verdade é a única resposta completa para suas vidas. Só Jesus Cristo salva, liberta, cura, traz paz e dá vida eterna. E dá vida, como diz o pastor, né, com qualidade. O que nós precisamos em termos de recursos para realizar uma obra adequada de evangelização, de proclamação do Evangelho no nosso bairro, na nossa cidade? E aí, já pararam para pensar nisso? Como é que a gente pode fazer uma ação de evangelismo, de anúncio do Evangelho? Vamos usar a nossa criatividade. E se tiver ideia, pode escrever, pode passar para mim, a gente está recebendo. Outra coisa, será que é possível haver progresso na vida cristã por meio do ensino que é realizado pela igreja? O que vocês acham? Será que a gente pode crescer na nossa vida cristã por meio do ensino que acontece na igreja? Eu afirmo de 100% de certeza que sim. Né? E às vezes o que é ensinado não é só ter falado, não. A gente vê a vida do irmão e aprende tanto com isso, né? E as pessoas que não pertencem a essa nossa família, será que elas conseguem ver que nós somos discípulos de Jesus? Será que nós temos de fato amado uns aos outros? E o seu envolvimento na igreja local? Como é que está a sua participação? O que você tem feito para contribuir e ajudar para que essa igreja, para que essa matriz seja relevante onde ela está inserida, tornando Jesus Cristo conhecido? São muitas questões inquietantes, não são respostas fáceis, mas que todos nós temos esse convite, né, para participar dessa construção, desse crescer do reino, do anúncio da palavra, começando onde a gente está, no trabalho da gente, na escola, até os confins da terra. Amém? Foi uma alegria estar com os irmãos aqui durante essa manhã. Eu vou passar a palavra para o pastor, para a gente fazer essa parte final. Semana que vem, estudo número 2 dessa lição, e a gente vai tentar fazer com que chegue às mãos dos irmãos que mais precisam disso. Bom dia, irmãos. Bom estarmos aqui nessa celebração e também ainda temos irmãos que estão nos acompanhando na transmissão através do Facebook da Cibatri. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e irmãs, esteja fortalecendo nesta manhã, e também os irmãos que vieram aqui, né? Vendo um Alceu aqui representando nossos anciãos. Ontem eu estava mantendo contato com alguns anciãos, ele foi um deles, dos que eu falei, conversamos, e ele está aqui. Aqui representamos os demais também que estão ansiosos para estar em nosso meio. Eu deixei bem à vontade, né? Estão sentindo mais tranquilo, mas em sentido. Alguns já estão caminhando por aí, fazendo algumas atividades, estão podendo estar conosco. Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos nesta manhã de celebração, da adoração e também agora da comunhão, do cálice, do pão, essa comunhão da ceia do Senhor que nós vamos estar realizando aqui com presencial. Logo mais à noite, nós vamos estar também compartilhando a ceia. Você já agendou, já confirmou, logo mais à noite estar conosco, depois de presencial, e também teremos a ceia para aqueles que não estão aqui pela manhã. Que Deus esteja abençoando grandemente. Somos a igreja
do Senhor Jesus, essa fase agora de estudo também, refletindo sobre a mordomia, a generosidade. A generosidade não apenas fazer o bem ao outro, mas de sermos generosos com tudo aquilo que temos recebido do Senhor. E a gente recebe tantas coisas, a gente fala de generosidade, idade, tem fala de financeiro. Financeiro é uma delas. A gente tem a amizade, a companhia, o serviço, tantas coisas que a gente pode ser generosos e compartilhar um com o outro. Sábado passado já participamos da programação da rádio e eu estava falando sobre exatamente essa visão de ser igreja. Alguns têm até compartilhado, resumiram nessa parte que eu estava falando e têm colocado, têm divulgado, lembrando, né, que nós como igreja, no passado, no Antigo Testamento, a ideia de presença de Deus era ir ao templo. Então seria o templo, você se encontrava, você havia alguns relatos tremendos, né? Isaías, por exemplo, quando vai ao templo e vê a glória, a majestade de Deus. O templo era o local de você se encontrar com Deus. Tanto é que a gente lembra da história do sacerdote, uma vez por ano no templo, interceder pelos pecados do povo, no Santo dos Santos, aquela divisão que tinha. Mas, irmão, nós somos hoje assim abençoados também, né? Depois que tudo isso foi um preparo de vir Jesus. Quando Jesus chega, né, o véu do templo se rasga de cima a baixo, quebrando essa divisão que tinha. Agora nós estamos em comunhão com o Senhor diariamente. Nós não viemos ao templo para se encontrar com Deus, nós viemos ao templo com Deus. E ademais nós viemos com a presença dele em nós. Há muito mais responsabilidade. O povo de Israel ia no templo e encontrar Deus. Deus habita em nós. Então, mesmo nós estando aqui, o Senhor precisa estar conosco no nosso relacionamento familiar, no nosso convívio de amizade, trabalho, faculdade. Onde nós estivermos, refletimos a presença de Deus. Quantas vezes testemunhos errôneos, né, errados, pessoas que estão apenas indo ao templo, esquecendo que nós somos o templo da presença de Deus. E quando a gente participa desse momento da celebração da ceia do Senhor, esse momento é um momento também de a gente assimilar essa responsabilidade de ser templo do Senhor e de vivenciar os seus mandamentos, as ordenanças, aquilo que Ele espera de nós. Nós precisamos ser crentes o tempo inteiro, precisamos estar na presença de Deus como Ele está em nossas vidas. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, te abençoe conosco, esteja conosco logo mais à noite. Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero orar por você nesse momento. Pai de amor, muito obrigado a Deus por esse encontro espiritual desta manhã. Ó Deus, por esses teus servos que estão aqui no presencial, por esses teus servos e outros convidados que estão aí acompanhando através do Facebook. Ó Deus, que Tu possa visitar na mente o coração de cada um. Dá um dia de paz, de bênção, de vitória. Sempre aqueles grupos que você serve também que viajaram esse fim de semana, que retornando hoje, guarda, protege. Os demais também com atividades nesse dia, que esteja protegendo e evitando, Deus, acidentes e coisas ruins. Preserva a nossa vida cada dia pelo louvor da Tua glória. Continue conosco, também com o teu servo, nessa comunhão, nesse encontro espiritual. Continue falando aos nossos corações e recebe a nossa expressão de louvor a Ti. E que nós possamos realmente ser semelhantes ao Teu Filho Jesus. É a nossa súplica, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Graça, misericórdia e paz.